Eu tô aqui para trocar uma ideia com você sobre as minhas câmeras. Qual que eu tenho, por que eu tenho. Eu acho que esse bate-papo é bacana para abrir a mente de uma galera aí que tá indeciso, que tá numa fase de escolhas de equipamentos, vê muitas pessoas produzindo conteúdo falando que usa equipamento A, equipamento B, e no meu caso não é diferente. Eu quero falar o porquê que eu uso, o que eu uso, onde estão as maiores qualidades dos equipamentos que eu uso e também o que de repente pode não ser tão bom dependendo do mercado em que você atua. Mas antes de mais nada, vamos pegar aquele cafezinho e rodar a vinheta. Ai meu Deus, marcas de café apoiem o conteúdo deste canal. Café quentinho, se liga na fumaça, dá pra ver? Vamos trocando essa ideia, eu vou deixar meu cafezinho aqui, vou tomando ao longo do vídeo. E quero dizer o seguinte, se você é novo por aqui e não sabe, eu uso Fuji. Sim, há longos anos eu uso Fuji, não se preocupe, eu não sou nenhum fanático por marca A ou marca B. Então eu quero que você entenda que tudo que falar aqui é pela experiência que eu tive ao longo dos meus anos profissionais, o porquê que eu comprei, o porquê que eu uso, onde eu uso. Então, assim, não se preocupe que não tem link de afiliado, nada disso. A ideia desse canal é sempre bater um papo, trocar experiências e principalmente encurtar caminho de quem está começando, de quem está interessado em saber, quem tem dúvida, né? É muito comum quem está começando, está sozinho, muita gente foi trabalhar de casa, pandemia passou aí, então a galera às vezes não tem para quem perguntar. E eu gosto de trocar um pouco esse papo com vocês, porque sei que ajuda demais quem tem dúvida. Então, para começar, eu uso Fuji. Bom, eu vim da 80D, tive a T5i, mas vamos começar a história da 80D, porque senão o vídeo que já deve ficar longo vai ficar muito mais. Então eu vim da 80D, a gente tinha essa maquininha para fazer algumas fotos e vídeos de bolos e de receitas que a Fernanda fazia. Ela tinha um ateliê de bolos, né, de itens para festa. E a ideia de produzir conteúdo era trazer mais pessoas, atrair mais pessoas para encomendas de bolo. Só que a gente começou a fazer isso e começou a gravar receitas para o canal da Fê. Então a gente sentiu a necessidade de evoluir um pouco o trabalho, tanto no kit de lentes quanto no corpo da câmera. Na época, para vídeo, quando eu tinha 80D, que era uma boa câmera para a época, mas a que se usava mais para fazer vídeos de gastronomia, por exemplo, era a 5D Mark III já na época, se eu não me engano. E a gente estava chegando ali naquele mesmo período a Sony, a 7 III, talvez eu fale a nomenclatura errada. Só que a gente ali usando a Canon, falava-se um pouco que a Sony tinha uns tons um pouco esverdeados, eu era um pouco inexperiente na época, então... e aí acompanhando uma galera, se você não conhece, vale pesquisar a galera do Audiovisuando, o Américo lá, eles falaram da X-T3 e eu comecei a estudar essa câmera. Cara, quando eu comecei a estudar essa câmera, para a época... e para o investimento que a gente não era uma produtora grande, aliás, nem era uma produtora ainda, era uma produtora que fazia conteúdo para a gente mesmo e eventualmente para terceiros, mas que tinha como principal cliente a gente mesmo. E aí eu falei assim, bom, eu não posso sair de uma câmera de 1.000, também é tudo hipotético, os valores que eu não lembro, eu não posso sair de uma câmera de 1.000 para ir para uma de 5.000, sendo que não é o objetivo do nosso negócio, enfim, comecei a entender um pouco o mercado. E chegamos na Fuji X-T3. Cara, na época, a Fuji X-T3 fazia 4K 60 frames por segundo, tinha duplo slot de cartão, Full HD em 120 frames por segundo, que para gastronomia era fantástico mesmo. Assim, o 4K estava começando a aparecer nas produções menores. Então, o fato dela fazer o Full HD em 120 frames por segundo para o mercado gastronômico era fantástico, para outros também. Mas para o gastronômico, imagina aquela puxada de chocolate, enfim, movimentos elásticos, né, do alimento. Então, assim, era muito legal esse recurso e principalmente o valor que ela custava. Na época, metade do valor de uma Sony, por exemplo. Sem contar que a 80D eu poderia ter ido para uma outra Canon, mas na época a Canon tinha ficado um pouco atrasada nesses recursos de filmagem. Talvez eles tenham ali olhado mais para fotógrafos e na época eles não entregavam um kit legal de recursos para quem era filmmaker
de gastronomia. Quem precisava do slow, quem precisava, por exemplo, do duplo slot de cartão. Enfim, era uma câmerazinha... a marca ficou um pouquinho para trás naquela época, né? A única coisa que ela tinha de vantagem sobre a Fuji na época era o visor articulado, mas como nem vlog a gente gravava, o objetivo era o trabalho em si, a gente não se preocupou muito com isso. Então, assim, o motivo pelo qual eu uso a Fuji foi que nessa transição entre seguir na Canon, pular para a Sony ou conhecer uma marca nova, a X-T3 tinha, na época, o melhor custo-benefício para a gente. Nessa época, começaram a aparecer outros trabalhos, como, por exemplo, vídeos institucionais para a indústria, enfim, outros trabalhos, e muitos deles, porque a Fuji na época, não sei se as outras tinham, mas a Fuji na época não tinha estabilizador de imagem, era necessário serem feitos com gimbal. Então na época eu acho que eu comprei um de entrada lá, enfim, eu estava descobrindo algumas coisas e a X-T3 fez parte dessa descoberta, que até hoje eu não me arrependo mesmo. Talvez se eu fosse do mercado de casamento, enfim, de outro mercado, eu teria uma outra opinião. Mas até hoje, nós vamos já chegar nessa cronologia, eu não me arrependo de ter saído da Canon 80D e ido para uma Fuji X-T3 e não ter ido, por exemplo, para uma Sony, tá? Cara, essa X-T3 rodou muita coisa, assim, me ajudou demais, assim, evoluiu muito o nosso trabalho, me fez estudar muito mais. A gente já sabe que não basta ter um bom equipamento, você precisa entender ele, né? Então, a Fuji X-T3, assim, foi uma virada muito legal profissionalmente para mim. Tá beleza, mas era... Tá no foco aí? Tá beleza, mas era hora de expandir, né? A gente começou a fazer muitos trabalhos, era necessário ter uma segunda câmera, era necessário enriquecer nosso kit de lentes. Desde quando eu usava a Canon, eu tenho praticamente o mesmo kit de lentes, que é a 100 macro, 1835 Sigma Art, e aí as paralelas a isso eu vou alterando de acordo com o período de trabalho que a gente está, né? Com o trabalho que a gente está naquele período. Então, se eu estou com mais trabalho que precisa de grandes angulares, eu vendo uma 23mm, compro a 13mm. Enfim, eu faço essa troca de acordo um pouco com o período, mas eu tenho minha base que, enfim, funciona pra caramba. Então, eu saí da 80D, era hora de fazer o upgrade, né? Fui para X-T3 e era hora de fazer esse upgrade. Cara, na época também, a mesma upgrade não, né? Era hora de ampliar um pouco. Você ficar trabalhando com uma câmera só é ruim, é necessário ter uma segunda câmera. Então, a gente precisava decidir ali se, por exemplo, voltava para uma Canon, se ampliava, se comprava mais equipamentos Fuji, ou se, por exemplo, migrava para a Sony, que, cara, crescia absurdamente. É uma big hoje em dia, o mercado todo usa Sony, de grandes produções aí de casamento, corporativo, cara, Sony reina na parada. Mas eu tava ali, né? Falei, pô, a X-T3 me atende, tem um kit bacana. A Fuji tinha acabado de lançar a X-T4, tinha ali algumas benfeitorias na X-T4, passou a ter o 240 frames por segundo em Full HD, o 4K se manteve, melhoria de processador, telinha articulada, enfim. Eu achei que era uma câmerazinha que atenderia nosso mercado de gastronomia e de institucional, de corporativo que a gente fazia ali. E fui nessa, assim, mergulhei mais ainda no mundo da Fuji. Renato, por que você acha o estilo da câmera legal? Cara, nem vou entrar nisso. A parada, assim, gosto é muito pessoal e cada um vai gostar de alguma coisa. Eu acho todas as câmeras lindas. Eu acho a Red maravilhosa, eu acho a Sony linda, a Canon, pô, tem uma pegada sensacional. Mas eu acho que isso é um detalhe que as pessoas gostam de citar, mas que eu acho que deve ser pensado, mas acho que uma das últimas coisas que eu penso para comprar um equipamento é o estilo dele. Eu penso sempre no retorno, que a primeira coisa é que retorno que esse equipamento vai trazer para o meu trabalho, para o meu conhecimento, o que mais eu vou ter que aprender para executar o que esse equipamento me traz de recurso. E a X-T4 me trouxe essas possibilidades. Pô, você que grava gastronomia, ter 240 frames por segundo para fazer a mesma puxada do chocolate, para fazer uma salteada de um macarrão, foi maravilhoso, foi uma escolha maravilhosa. Eu fiquei por muito tempo com uma X-T3 e com uma X-T4, tendo a X-T4 como uma câmera principal e gravando muito vídeo de gastronomia, muito mesmo. É uma câmera perfeita? Óbvio que não, óbvio que não.
mas eu vou repetir muitas vezes. Você que me acompanha sabe disso. A câmera não precisa ser perfeita. Ela precisa basicamente atender às suas necessidades. Então não adianta eu falar aqui para mim que o 240 frames por segundo para o tipo de vídeo que a gente produzia era um ganho legal para um take ou outro, né, para ser usado com moderação, se você nunca vai usar isso, se o seu negócio é outra necessidade. Então, a câmera não é perfeita. Ah, mas o autofoco... Ah, você usa a Fuji, mas o autofoco da Sony é melhor. Bicho, quem disse que eu uso o autofoco? Esse não é o meu mercado. Nos meus vlogs, eventualmente, ela perde o foco, mas muito eventualmente. Agora, acho que ela é uma câmera muito boa para o nosso uso, muito boa. Ela faz o 4K 60 maravilhosamente bem, nítido, legal pra caramba. Né? Tem o duplo slot de cartão, que é do caramba. Tem a telinha articulada, tem ali melhorias de processador. Tudo isso, para o tipo de vídeo que a gente faz, cara, atende. O que me faria sair... Eu comprei lá os adaptadores da Fringer Pro para usar lentes Canon, lentes Sigma, outras lentes. O que me faz trocar todo esse equipamento para voltar para Canon ou para ir para uma Sony? Por que exatamente? Ah, porque a Sony tem um autofoco melhor, mas eu não uso. Então não é o meu trabalho. Olha sempre primeiro para o seu trabalho. Obviamente, você tem que ter alguma perspectiva de crescimento. Então vamos imaginar que você está comprando, você está fazendo o seu primeiro upgrade de equipamento agora, e você tem a ideia de rodar casamento com uma galera que faz casamento, cara, já vai tendenciando aí para a Sony, porque você vai ser mais bem aceito no mercado. O que não é o nosso caso aqui. O nosso caso é atender produções médias de gastronomia, institucionais, corporativos, vídeos autorais, e isso a XT4 por muito tempo fez muito bem. A gente aqui atendeu grandes players do mercado com a XT4. Nós entregamos, assim, eu não vou ficar falando o nome porque acho que não vem ao caso, mas eu posso garantir que grandes players do mercado... Aconteceu uma coisa muito curiosa uma vez, e eu não estou falando que o equipamento é melhor ou pior, mas isso aconteceu, que foi estar rodando em paralelo duas produtoras. Uma produtora rodava salgados, que era a nossa, e a outra rodava doces. E os caras lá de Blackmagic, a gente de Fuji XT4. O cara do contratante pedindo ajuda para a gente chegar na colorização que a gente entregue os vídeos para ele, que a outra produtora não chegava. Isso significa que a Blackmagic é pior que a Fuji? Não. Isso provavelmente significa que quem tinha uma Blackmagic na mão naquele momento não sabia usar aquele recurso. Provavelmente estava escutando o mercado falar Blackmagic, Cinema Pocket, Cinema... Puta câmera! Mas e aí se você não sabe extrair tudo dela? E a gente, na horta, conseguia extrair tudo que o F-Log da Fuji entregava pra gente. Então, eu falo isso, eu repito isso, porque é importante você não gastar seu suado dinheirinho à toa. Saber o para que o equipamento vai ser usado e o quanto você pode extrair dele é fundamental. E esse é um grande motivo que me faz estar na Fuji ainda. Tá? Eu conheço o equipamento, eu adoro. A XT4 que tá me filmando agora, fazendo meus vlogzinhos, eu adoro. É rapidinho, assim, sabe? Tá fácil na mão para mim. Tá justo os valores, pelo menos na época que eu comprei. Para o que ela me entrega, para o que eu faço com ela. Então, quando foi feito esse crescimento de equipamento, quando foi para fazer esse novo crescimento, a escolha de permanecer na Fuji foi assim, sempre foi discutida, não há não há unanimidade aqui dentro, sempre há uma conversa, né, com as pessoas que estão envolvidas nessas escolhas, sempre há estudos, né, falar, beleza, nós vamos manter aqui, vamos economizar ali, enfim, ou não, vamos arriscar um pouco mais para ir para aquele mercado porque a gente quer atingir aquela outra coisa. Então a gente sempre conversa bastante, mas o fato de eu estar na Fuji e de ter ampliado meus equipamentos, mantendo eles na Fuji, passa por tudo isso que eu falei. Ah, meu velho, aí veio o upgrade mais recente, que é a XH2S. Em meados de julho do ano passado, mais ou menos, julho de 2022, a gente tomou, julho, agosto, a gente tomou algumas decisões de mudança de lugar. Julho não, um pouquinho mais pro final do ano, a gente tomou algumas decisões de mudança de lugar, de algumas ações que a gente acreditava ser importante para crescimento da produtora, algumas benfeitorias de espaço e tudo por aí vai. E dentre essas escolhas, dentre essas tomadas de decisões,
tava o upgrade de equipamentos. E aí, mais uma vez, aquela conversa. Pô, será que vale a gente vender? Eu tava com duas XT4, se não me engano, já tinha vendido a XT3 e tava com duas XT4 rodando. A gente teve uma XH2, uma XS20 para fazer a câmera a pino de alguns trabalhos controlados, também atendia super bem. Mas aí logo que passou esses trabalhos vendi. E aí na hora de fazer o upgrade de equipamentos, falando assim, bom, e agora? Vale a pena vender uma XT4, comprar uma Blackmagic ou comprar uma Sony A7 III para rodar assim assado? E aí mais uma vez a gente vai lá, põe os equipamentos, né, as especificações das entregas desses equipamentos na mesa e começa a raciocinar. Bom, e aí entra uma parada muito louca que é assim, você já está amarrado numa marca. Qualquer mudança a partir desse momento tem que se justificar muito. O que é se justificar muito, Renato? Olha, eu a partir de agora não quero mais rodar trabalhos na minha produtora. Quero vender diárias com uma Red Komodo para grandes produções. Beleza? Então mudou-se a estratégia profissional. Então você passa a trocar esses equipamentos. Ou quero rodar casamento, não quero mais fazer gastronomia. Então vamos lá, vamos para uma câmera que enxerga melhor no escuro. Vamos para a Sony, talvez. Ou quero rodar com um cara que me chamou para fazer show com Blackmagic. Então, e aí nesse upgrade, mais uma vez, colocando tudo na mesa, a gente pega e fala assim, bom, temos aqui essa, aqui não tá forte, aqui não é muito legal, a Sony é muito legal também, todas estão muito fortes, mas aí você já tá um pouco amarrado com a galera toda aqui. As baterias das minhas câmeras são as mesmas, eu já falei isso em outros vídeos, mas você ter os cabos todos os mesmos, baterias, tripés, lentes, tudo ali da mesma família, vamos chamar assim, adaptadores, ajuda muito. E aí, colocando tudo isso em cima da mesa, o que aconteceu? Não vou sair da Fuji agora. Olha o que a XH2S me entrega. Ela me entrega um ProRes. Ela me entrega um 422 10 bits de cor. Ou seja, é muita qualidade para o meu mercado. Numa gravação externa, ela me entrega o ProRes RAW, né? Blackmagic RAW, ou seja, ela roda o mesmo arquivo da Blackmagic. Então, assim, não fez muito sentido. E mais uma vez a gente fez um grande upgrade para equipamento Fuji, mantendo o equipamento na Fuji. Eu tô falando para você fazer isso, não trocar de equipamento, não trocar de marca? Não, eu tô falando para você estudar os seus movimentos. Eu tô falando para você ter consciência desses movimentos, porque eles custam, eles geram retornos. É importante que antes de qualquer coisa de estilo, de youtuber, de pessoas que você confia falando para você, olha, a ZSZ não sei o que lá da Sony é a melhor agora, ou a Fuji X-T é a melhor. Cara, não tem isso. Escuta o que eu tô te falando, não tem isso. O que tem de melhor é o que você traça para sua estratégia profissional. É exatamente isso. Recentemente também recebi uma ligação de um amigo falando, cara, me manda um arquivo da XH2S que eu estou tentando fazer um upgrade aqui e acho que ela pode me atender. É isso. Pede ajuda. Pega o arquivo, põe, compara. Ah, mas é full frame, mas não é full frame. Compara. Compara os arquivos. Vê se o arquivo A te atende, se o arquivo B te atende. Os dois te atendem? Vai no mais barato. Então, tudo isso deve ser colocado à mesa. A gente aqui, eu principalmente, tô com 3 Fujis, uma não sai do meu bolso, que é a XT4. A XH2S roda meus projetos maiores e a outra XT4 a gente usa muito para fazer trabalho de stop motion. A gente tem clientes, por exemplo, que pedem, né, 3 câmeras em ação de gastronomia. Então, como se fosse um mini estúdio, vamos chamar assim. E aí rodar com 3 câmeras iguais, XT4 em cima, XT4 frontal, XH2S no detalhe. Eu acho que deu para você entender que eu não estou aqui recomendando a Fuji para você. Eu estou aqui recomendando que você estude qualquer movimento. E eu posso te garantir que a Fuji tem grande qualidade de imagem, tem bons arquivos, tem boas câmeras e boas lentes. Bate-papo aqui mais olho no olho, vamos chamar assim, uma coisa mais rápida. Nem sei quantos minutos deram de vídeo, mas é um papo mais assim esclarecedor. Tem uma galera que fica nessa dúvida, né? Por que você tem isso? Qual é melhor para eu comprar agora? E a resposta é sempre o que te atende. Não é porque é mais barato, não é porque é mais caro, não é porque o outro usa, é porque te atende. É porque
a médio prazo aquilo vai te entregar o que você espera, que vai te colocar, se você estudar e tiver aquele equipamento, vai te colocar em condição de competir com outros do seu mercado. Então, isso é fundamental na escolha do seu equipamento. Cara, estilizar, a minha XT4 aqui tem um botãozinho vermelho, ela é linda. A XH2S já não é mais nesse estilo prateadinho que a XT4 é, mas tem a convicção que eu não escolhi câmera por causa de cor ou modelo ou o formato ou layout. Eu escolhi pelo que ela pode me entregar, recomendo que você faça o mesmo, beleza? Algumas coisas que também podem pesar na sua escolha é o acesso à informação. Então você, como tem mais gente da Sony usando, como tem mais gente no mercado usando Sony, certamente você tem o review em português com mais acesso, mais facilidade. Você tem informações, não sei se tem peças, como eu nunca usei, você talvez tenha acesso a peças com mais facilidade, enfim. Mas nada que vídeos gringos também não resolvam no caso de uma Canon, ou de uma Fuji, ou de uma Panasonic, de uma Nikon, enfim. O que é importante é que o equipamento te atenda com qualidade e que caiba no seu bolso para você não gastar seu suado dinheirinho à toa, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, foi um bate-papo rápido aqui só para a gente esclarecer umas paradas, algumas dúvidas que aparecem no canal e também, enfim, a galera comenta. Eu espero que você tenha gostado, se inscreve, compartilha, pergunta aqui embaixo, deixa sua recomendação, enfim, fala aí alguma coisa, beleza? Um abraço, até a próxima, tchau!